livro da Bíblia, que foi escrito por Moisés. Logo no início ele vai nos narrar como foram os fatos que ocorreram para a criação do mundo, a criação do universo. Aqui nós vamos aprender que existiu um Deus criador, um Deus que criou tudo, o sol, lua, estrelas, os animais, criou a mim e criou a você. Nos apresenta um Deus supremo que do nada, ele fez do nada tudo existir. Daniel 4:3 vai dizer o seguinte: quão grandes são os sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é eterno, o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. O termo eterno vai se referir a algo que é infinito, inalterável e que transcende o tempo. É algo que não tem começo, não tem fim, existindo de forma constante e imutável. Ou seja, não houve um ponto de início para Deus. Deus não precisou de um Criador. Deus não precisa disso. Ele é autossuficiente. Ele existe desde sempre, vamos assim dizer. Ele não precisou de um Criador. Então isso faz com que ele seja eterno, que o reino dele também seja eterno. Para nós, que somos seres humanos, tudo geralmente tem início, começo e fim. E essa compreensão de Deus ela é um pouco difícil às vezes. Porque como que a gente vai imaginar algo que nunca teve um ponto de início? Né? Na nossa vida, nós temos sempre um ponto de início. Mas Deus ele está acima disso, Ele está acima do tempo, Ele transcende toda essa dimensão que nós somos inseridos. Ele não faz parte disso. E ao longo da história da humanidade, os seres humanos eles tentam explicar Deus, explicar a existência de Deus, explicar como as coisas foram criadas. E cada religião começa a pegar uma coisinha daqui, outra coisa dali. Algumas religiões começam a criar coisas em próprio benefício, dizendo que foi em nome de Deus. Um exemplo, nós temos o islamismo extremo. Os islâmicos extremos, eles acreditam que a recompensa deles lá no céu, que Deus irá dar para os homens, para cada homem, 70 mulheres virgens. Essa é a recompensa que eles acreditam. E para a mulher, a recompensa da mulher para eles é o próprio marido. Então, é um negócio meio desbalanceado, mas... Então, as religiões, elas sempre tentam trabalhar as coisas, explicar, e muitas delas, na verdade, a maioria, tentam fazer tudo para o próprio prazer. E com isso a gente consegue dividir essas religiões em diversos grupos de religiões. Nós temos as monoteístas, que é o nosso caso. Nós acreditamos em um Deus supremo, um Deus que está acima de tudo. As panteístas acreditam que o universo faz parte da divindade. Então não existe um ser para eles. Para eles, o próprio universo, o rio, o sol, tudo isso faz parte da divindade. Os politeístas, um grande exemplo deles são a mitologia grega, que eles acreditam em um panteão de deuses. Então, na mitologia grega, a gente tem Zeus, que é o deus do trovão, a gente tem Poseidon, que é o deus dos mares, Hades, que é o deus do submundo, a gente tem Ares, que é o deus da guerra. Então, para eles, cada deus tem o seu departamento. Então, o céu deles funciona como um grande departamento. Temos alguns outros pensamentos que não são considerados religiões, mas nós temos os agnósticos, que eles não afirmam que Deus não existe, eles não falam que Deus não existe, porém, Deus é inalcançável para o homem. É impossível a gente ter qualquer tipo de acesso a Deus, isso no pensamento deles. E o ateísmo, todo mundo sabe que são aqueles que realmente não acreditam em Deus. Deus não existe. Colossenses 1,16 vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Se a gente pegar esse versículo, ele por si só já vai quebrar todas essas linhas de pensamentos contrário àquilo que nós aprendemos a respeito de Deus. Ele vai falar contra o ateísmo e contra o agnosticismo, a dizer que, quando ele fala que nele, por ele, todas as coisas foram criadas. Houve um Criador. Deus não faz parte, Deus não é o universo, Deus está acima disso. Contra o panteísmo, ela vai dizer que tanto o plano físico quanto o plano espiritual foram criados por Deus. Contra o politeísmo, ele vai dizer que Deus estabeleceu tronos, soberanias, poderes e autoridades. Qualquer tipo de liderança que a gente conhece foi estabelecida por Deus.
mesmo que a gente não concorde. Então, seja um prefeito da cidade, como seja o presidente da república. Deus tem um propósito para isso, a gente concordando ou não. Deus é quem rege todas essas coisas. E se a gente voltar um pouco voltar lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, primeiro versículo, Deus vai falar que a Bíblia vai falar que no princípio foram criados os céus e a terra por Deus. E aqui a gente já entende que houve um plano para tudo isso. Não foi por acaso, igual muitos pensamentos levam. Tudo foi criado a partir de Deus. Isso significa que nós não somos filhos do acaso. Você não é filho do acaso. Você não veio para esse mundo só para existir. Nós somos obras do pensamento de Deus. E se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai encontrar a criação de Deus aí, pertinho de você. Então, Deus cria o mundo em 6 dias, tudo de forma ordenada. Então, do primeiro ao 6º dia, foi dividido a criação. E, lógico que Deus fez tudo de forma ordenada. Se Ele criasse o homem primeiro, não ia dar muito certo, porque não tem nada. Como que Ele vai criar o homem ali? Então, Ele não fez isso, porque Deus é inteligente, né? E Deus, cada dia que se passava, Ele contemplava aquilo que Ele criava, Ele se sentia satisfeito com aquilo que Ele fazia. Ele criava a luz e a Bíblia falava o quê? Viu Deus que isso era bom. Criava a terra, as estrelas, viu Deus que isso era bom. Em tudo que Ele fazia, Ele contemplava aquilo. No 6º dia, Deus tinha já criado tudo já estava pronto, tudo. Mas ainda não tinham seres humanos aqui. Se os seres humanos não tivessem sido colocados, Deus poderia parar a criação ali. Ele não tinha obrigação de continuar. Ele poderia parar ali. Mas Ele não quis assim. Ele quis colocar alguém que estivesse sobre todos os animais, alguém que estivesse sobre toda a natureza. E assim, no primeiro capítulo, no versículo 26, Deus vai dizer, a Trindade vai se reunir, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles falam: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Ele fez Adão surgir do pó da terra e soprou o fôlego de vida sobre a vida dele. E a partir daí o homem passou a ser imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus significa que tanto o homem quanto a mulher são seres racionais, pessoais, criativos e morais. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e sermos criativos. No livro A Alma Artesã, o autor Erwin McManus, ele dá uma definição muito interessante sobre a nossa existência, o nosso espelho que temos com Deus, referente à criação. E ele vai falar o seguinte: aquele que é o Deus Criador é o Deus criativo. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou com a imaginação e curiosidade, com a capacidade de ter esperança e sonhar. Colocou dentro de nós todos os recursos necessários para vivermos uma vida extraordinariamente criativa. A prova disso é que, mais do que qualquer outra coisa, somos uma alma, e essa alma é um material divino com o qual fomos feitos para criar. Esta é a nossa singularidade, fomos feitos para criar. Então, Deus, Ele nos deu dons, Ele nos deu capacidade de fazer coisas incríveis, e tudo isso foi dado para que nós glorificamos o nome de Deus. Todos os nossos dons, tudo aquilo que nós aprendemos, aquilo que fazemos de melhor, é para glorificar o nome de Deus. Precisamos lembrar sempre que as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, é uma vida de propósito. Você não está nesse mundo, ninguém está jogado nesse mundo. Deus fez tudo pensado. Então Deus criou o homem, Deus colocou o homem dentro do jardim, pediu para que ele cuidasse de tudo. As tarefas que o homem tinha: dar nome aos animais, cuidar do jardim, tomar conta ali. Porém, Deus, ele dá um indício diferente de tudo que ele estava fazendo até agora. A Bíblia sempre diz que ele fazia algo e via que aquilo era bom. Mas teve um momento que Deus falou assim: parece que está faltando alguma coisa aqui. É o momento que ele vê Adão sozinho. Ele vê que Adão está sozinho.
Então, a partir do momento que ele vê Adão sozinho, ele fala, não é bom que o homem viva só. Ele sempre falou, e viu Deus que era bom. Quando ele vê a ausência da mulher, ele fala, não é bom que o homem viva só. Então, Deus, né, provavelmente ele falou, eu vou criar uma mulher aqui, porque se deixar só Adão, isso vai virar uma bela bagunça. Então, a partir daí, Deus, ele faz o primeiro conceito que a gente tem de atualização de sistema. Ele coloca um sono em Adão, Adão dorme, ele pega uma costela e dali ele faz Eva. De Adão, então, agora surge um novo ser, um ser com a mesma essência de Adão, porém, com diferenças tanto intelectuais como diferenças físicas, né? Então, a partir de agora, com a criação da mulher, o ser humano é capaz de gerar outras vidas. A partir da vida da mulher, ela consegue gerar outra vida. Falando em gerar outra vida, recentemente, eu e a Rebeca descobrimos que vamos ser papais daqui uns meses. E tá todo mundo, assim, depois que a gente descobre, fica todo mundo bobo, né? Fica pesquisando tudo, o Instagram fica indicando um monte de coisa de criança. E essa semana a gente viu um vídeo muito interessante, que quando a gente não tem filhos e quando a gente não está a gente não para prestar atenção. Mas a delicadeza que Deus faz com que uma vida comece a ser gerada e algo que é pequenininho, do tamanho de um grão de arroz, começa a se desenvolver, começa a criar pele, começa a criar olhos, começa a criar cabelo. Deus vai colocando as características físicas, é algo que vai muito além da nossa compreensão. E a mulher, ela recebeu um sentimento diferente que os homens não têm. Toda vez que, quando a gente, principalmente no começo, que a Rebeca chegava na igreja, o que acontecia? As irmãs chegavam nela e falavam, ah, Rebeca, que lindo! Ah, Rebeca, que bênção! Ah, e aproveita bastante! Você vai sentir fome, você vai sentir sede, você vai sentir dor, você vai ter problema para dormir. Eu fico, Deus, como, né? E se você perguntar para elas, tá, mas você passaria por tudo isso? Toda mãe vai falar que sim, ela passaria por tudo isso. É um sentimento que os homens não conseguem compreender, mas Deus colocou na mulher para que ela tivesse forças para gerar outra vida. Porque não é fácil, é um ser pequeno que suga, literalmente suga as energias das mulheres. Então Deus criou a mulher com essa capacidade, não somente física, mas Ele trabalhou o intelectual das mulheres para que elas possam suportar isso. A gente voltando lá, então, descobrimos que até aqui Deus fez toda a criação, homem e mulher foram criados, e a partir do capítulo 3 de Gênesis, Deus vai começar a falar sobre a queda do homem, sobre a queda da mulher. Esse livro de Gênesis, bom, de tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso, eu não estou falando nada novo aqui. E geralmente tem um pequeno problema no livro de Gênesis, é que, como nós sabemos a história, muitas das vezes a gente passa por tudo isso muito batido. A gente lê e lê muito rápido, porque a gente sabe que Eva chegou, pegou o fruto, comeu do fruto, deu para Adão e acabou. Geralmente é assim que a gente faz. Mas o capítulo 3 de Gênesis, ele tem algumas peculiaridades, alguns detalhezinhos, que muitas vezes passa batido. Aconteceu comigo e aconteceu para algumas pessoas que eu acabei perguntando para mim ter certeza do que eu estou falando. E a partir desses detalhezinhos, eu queria que nós refletíssemos e aprendêssemos algumas lições daquilo que Adão e Eva fizeram e que a gente pode estar fazendo diferente na nossa vida, ok? O primeiro ponto é, cuidado com a voz da serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Vocês perceberem nessa pergunta da serpente, geralmente a gente passa muito rápido, mas percebam que a serpente, ela joga aquilo que a gente diz, que joga um verde para cima de Eva. A serpente não pergunta da árvore que está no meio do jardim. Ela pergunta assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore? Você pode ver que ela faz uma pergunta que é diferente do que geralmente a gente está acostumado a ouvir.
E a forma que ela pergunta dá a entender de que essa conversa aqui, ela não se iniciou exatamente aqui. Talvez Eva já estava sendo tentada um pouco antes, porque a serpente está perguntando uma informação que foi passada para ela. Então a gente pode entender que talvez Eva já estava sendo tentada há muito tempo atrás, porque a tentação ela não é de uma hora para outra. O diabo ele não trabalha de uma hora para outra, ele não chega de uma vez, ele vai trabalhando aos poucos, ele vai tentando aos poucos. E a serpente, ela é muito astuta. Então, ela foi trabalhando aos poucos, até o ponto que ela perguntou para Eva, então quer dizer que você não pode comer de nenhum fruto? Aí Eva vai explicar, não é bem assim. Eu posso comer de qualquer fruto, só não posso não tocar e nem comer da árvore que está no centro do jardim. Então, Eva explica isso e fala que se ela comer, tanto ela como Adão vai morrer. E aí a serpente fala para a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abriram e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, então, um pouco mais à frente, a Bíblia vai falar que Eva viu o fruto e ela desejou o fruto, desejou o conhecimento que o fruto iria entregar. Porém, a voz da serpente, nós estamos ao lado de serpentes, entre aspas, no nosso dia a dia. E quando eu falo serpente, não quer dizer traição, porque geralmente quando a gente fala de cobra, a gente fala, aquele amigo é uma cobra, não é sobre traição. Eu estou falando da atitude, de pegar algo que é ruim e transformar em algo bom, e te vender algo bom. Geralmente conselhos, tem algumas palavras que são inseridas em conselhos, que a gente precisa tomar muito cuidado, que se alguma delas estiver em um conselho, corre que é problema. Uma frase é a seguinte, não vai dar nada não, só se vive uma vez, ninguém vai ficar sabendo, todo mundo faz. Se alguém for te aconselhar e essas frases estiverem no seu conselho, pelo amor de Deus, corre. Então a gente vai encontrar essas serpentes em vários ambientes. Um deles é o nosso trabalho. Nós encontramos diariamente pessoas que vão fazer o quê? Mas a empresa produz tanto, não tem problema eu pegar. Mas todo mundo está fazendo assim, não tem problema eu fazer diferente. Pessoas que nos convidam a estar em outros ambientes. Então, o cara sai às 5 horas, vamos lá no bar, você toma uma coca, não tem problema. Você vai lá, a gente toma uma coquinha, tá tranquilo. Mas aí a gente está cansado de ver muitas pessoas que vão para esse momentinho depois do trabalho. Eu já trabalhei com pessoas que só retornaram no outro dia, com metade do salário já tinha ido embora, porque era só uma saidinha, era rapidinho. Temos também pessoas infiéis no nosso trabalho, pessoas que vivem uma vida promíscua e que tentam nos incentivar. Mas minha esposa não vai ficar sabendo. Não tem problema, sua esposa não vai saber, ninguém vai contar. Então, esses são os conselhos das serpentes. Os relacionamentos é a mesma coisa, amigos que nos incentivam a fazer coisa que não deve, namorado e namorada que incentivam um ao outro a fazer coisas que não deve. Nas escolas e universidades, em frente de toda universidade tem um bar, sempre. Em frente de toda universidade vai ter um bar. Então, se a aula está chata, se você precisa estar na aula, vamos ali tomar uma rapidinho, depois a gente volta, e assim vai. E a internet, que é um mar de cobras, A gente vê slogans de todos os tipos. Mas eu gostaria de citar uma situação que tem crescido muito no Brasil por conta da questão financeira. Hoje existe muita propaganda de vendas de coisas. Invista seu dinheiro aqui, deposite seu dinheiro aqui, deixe seu dinheiro aqui. Você deixa R$10, esses R$10 vai render, vai virar 1 milhão. Então tem pessoas cada vez mais entrando nisso, entrando nessas palavras, nessas propagandas, estão perdendo muito dinheiro, estão deixando às vezes tudo. Outra questão que está pegando muitos homens, apostas esportivas. Tem muito cara que começa com R$5, com R$10, de repente ele está colocando 100, aí ele perde tudo, aí ele precisa recuperar o que perdeu. Aí ele começa a colocar o dinheiro do gás, ele começa a colocar o dinheiro da energia elétrica, ele começa a colocar o dinheiro da escola das crianças. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a internet, porque ela é um grande local que nos vende muitas coisas, que
pode destruir as nossas vidas. E com isso, nós precisamos então tomar cuidado com a voz da serpente, porque ela tenta nos persuadir de pouquinho em pouquinho. Ela nunca vai ser de uma vez, ela nunca vai chegar de uma vez, ela sempre vai chegar aos poucos. O segundo ponto, aqui a gente vai falar um pouquinho de Adão. Não seja omisso. O tempo todo que Eva começa a conversar com a serpente, eu fiquei me questionando uma coisa. Onde é que estava Adão enquanto Eva estava sendo seduzida pela serpente? Será que ele estava cuidando do jardim? Será que ele estava dando nome para os animais? E eu fui atrás, fui pesquisar, e na própria Bíblia, a gente no versículo 6 vai falar o seguinte: a mulher viu que a árvore era bonita e suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom o entendimento. Apanhou uma das frutas e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Fui dar uma pesquisada mais profunda para ver se em algumas outras versões da Bíblia dizia alguma coisa. Eu encontrei duas coisas. Na versão King James, ela vai dizer o seguinte: tomou e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. A Nova Versão Transformadora vai dizer o seguinte: assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Uma conclusão que a gente pode tirar daqui é que Adão esteve presente todo o tempo. Ele viu. Talvez ele não estava no momento em que Eva foi seduzida para a serpente, mas ele viu Eva pegar a fruta, ele viu Eva comer do fruto, ele pegou o fruto da mão de Eva e ele comeu também. E nesse tempo todo, em nenhum momento ele pediu Eva, em nenhum momento ele falou assim: Eva, não faça, Eva, nós não devemos fazer. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais está tentando não tomar partido das coisas. Nós passamos por uma eleição muito turbulenta no último mês, com muita coisa acontecendo. E o número de pessoas que não foram votar, ou que votaram branco e nulo, foi muito grande. Tem muita gente que não está querendo tomar partido, elas preferem tirar a mão, lavar as mãos de qualquer responsabilidade. O problema é que quando a gente se omite a fazer, alguém vai fazer por nós. Quando a gente deixa de falar, alguém fala por nós. Se você anda com pessoas de má índole, se você ficar quieto e continuar, você vai ser considerado uma pessoa de má índole. Nós não devemos nos calar diante das situações. Adão, ele deveria ter chegado em Eva e ele deveria ter chamado a atenção de Eva. Mas ele não fez. Ele participou e ele comeu do fruto, ele pecou junto. Em Gálatas 6, do 1 e 2, vai dizer o seguinte: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, tá? Com mansidão, não é chegar de qualquer jeito no irmão, e ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, então nós temos o dever de ajudar aqueles que estão precisando. Se nós estamos vendo pessoas indo para o buraco, nós temos como dever ajudar essas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas, impedi-las que elas façam qualquer coisa que vão destruir a própria vida. Então, a ordem de Jesus a ordem de Cristo, que Paulo diz ajudar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Não deixe que alguém que está perdido se perca. Se você tem a capacidade de ajudar, ajude. Se você é guiado, peça a Deus que essas pessoas não caiam. Chegue nessas pessoas e impeçam que elas caiam. E aqueles que estão nessa situação, vale lembrar que nós estamos em uma igreja que existem pessoas preparadas para te ajudar. Nós temos pastores, nós temos líderes, pessoas que estão de prontidão para ajudar todos aqueles que precisam de ajuda. O terceiro ponto, para a gente bater um pouquinho mais em Adão, nós vamos falar sobre a irresponsabilidade de Adão. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Mas quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E o homem respondeu: foi a mulher que tu me destes.
ela me ofereceu o fruto e eu comi. Deus, então, ele chega em Adão e ele questiona Adão primeiramente. Ele pergunta para Adão o que foi que eles fizeram, por que eles estavam se escondendo. E de prontidão, Adão ele fala o seguinte, para se defender ele fala o seguinte: foi a mulher que tu me destes. Com a frase dessa, a gente consegue entender que Adão ele tentou se isentar da culpa de todas as formas possíveis. Ele não se responsabilizou por aquilo que ele fez. E ao dizer, foi a mulher que tu me destes, indiretamente a gente pode imaginar que ele está jogando a culpa até sobre Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: se eu estivesse aqui sozinho, eu não teria pecado. Deus colocou a mulher, foi o Senhor que colocou a mulher aqui. O Senhor se vira aí porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, ele foi responsável, porque a responsabilidade era dele. Ele deveria ter impedido disso de acontecer. Porém, essas palavras, foi a mulher que tu me destes, ela traz alguns outros problemas que a gente pode estar imaginando como seria isso nos dias de hoje. Então, primeiramente, assumir os erros. Ele deveria primeiramente chegar a Deus e falar: Pai, errei, Pai, pequei, Pai, eu não fui responsável pela mulher, peço perdão. E nós não sabemos como seriam as coisas se Adão tivesse confessado o pecado. Infelizmente, a gente não tem como saber como as coisas seriam dessa forma. Mas era essa atitude que Deus esperava de Adão. Ele não chegou acusando Adão, ele não chegou apontando o dedo. Ele questionou: Adão, você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? Mas Adão falou que a culpa foi da mulher, ele jogou a culpa na mulher. Nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Na comunicação, a responsabilidade na hora de comunicar é muito mais daquele que fala do que daquele que ouve. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E eu queria que nós fizéssemos um exercício aqui de se colocar no lugar de Eva nesse momento. Bom, Eva foi e pecou, Eva errou. Ela só tinha uma pessoa com ela que ela podia se apoiar, que era Adão. Era só os dois. Adão estava junto com ela o tempo todo e não falou nada. Adão é questionado sobre o pecado e a primeira coisa que ele fala é o quê? Foi culpa da mulher. Imagina para Eva ter que escutar do marido dela que a culpa de tudo que aconteceu foi dele. Ele não colocou à frente não se colocou à frente disso. Se a gente lembrar de Moisés, por exemplo, quando Deus ameaçou que iria destruir o povo, Moisés se colocou à frente do povo e falou: não, Deus, o Senhor não vai destruir, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não pode destruir o povo. Mas Adão não faz isso, e ele joga toda a culpa e toda a responsabilidade sobre Eva. Imagina um casal que nos dias de hoje, tem casais que estão 20 anos juntos e algo que o cara fez há 20 anos ele tem que ficar escutando todas as vezes que eles discutem. Porque você falou isso aquele dia, assim, assim, assim. Né? Eu imagino que Adão e Eva estão um dia lá na cozinha deles, fazendo o almoço, preparando tudo. Aí Adão fala alguma coisa que Eva não gosta, aí Eva vai falar assim: mas eu não te dedurei para Deus? E para piorar a situação de Adão, Adão viveu 930 anos. Imagina você, 930 anos, talvez tendo que escutar a mesma história. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas ferem. As palavras, elas podem ferir. Se isso gera mágoa, isso corrói, isso destrói. E o terceiro ponto: Adão ele não foi grato por aquilo que Deus fez. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Eva foi dado a Adão sem que ele pedisse. Ele não pediu para que Eva fosse criada. Deus, de prontidão, fez Eva para que os dois vivessem juntos, para que um ajudasse o outro, para que fosse dividido toda a responsabilidade que Deus colocou na vida de Adão. E muitas das vezes, né, eu vou entrar num campo um pouquinho mais delicado, mas muitas das vezes nós pegamos aquilo que recebemos de Deus e fazemos que aquilo seja algo que nos impeça de buscar a Deus. Não faça daquilo que Deus te deu um impedimento para buscar a Deus. Por exemplo, a pessoa precisa muito de um trabalho, a pessoa precisa muito de uma promoção. Ela ora, ela jejua, ela acorda de madrugada, ela pede a Deus. O que Deus faz? Deus abre as portas de um emprego.
A pessoa começa a trabalhar, passa-se 2, 3, 4, 5, 6 meses, a pessoa desaparece da igreja, desaparece dos momentos. E você questiona, poxa, o que aconteceu? Você não está vindo mais na igreja? A pessoa, mas estou trabalhando demais. Chega no domingo, eu quero descansar, eu quero ficar tranquilo. Aí você vai ver a vida da pessoa, trabalha de segunda a quinta, das 7 às 5, de sexta-feira sai às 4 horas da tarde, fica tranquilo no sábado, fica tranquilo no domingo e fala que não pode vir na igreja porque está muito cansado. Então, nós muitas vezes usamos coisas que Deus nos deu como impedimento de chegar até Deus. A mesma coisa acontece para muitos casais que pedem filhos a Deus. Deus dá o filho e o filho, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que trocar, eu tenho que dar comida, eu tenho que preparar, é muito agitado, eu não consigo chegar, então eu não vou na igreja. Nós não podemos pegar das bênçãos de Deus e fazer daquilo um impedimento para não buscarmos a Deus. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que vir até a casa do Senhor para agradecer aquilo que Ele tem feito. E o quarto e último ponto, o Criador vem ao nosso encontro. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde está você? Aqui a primeira coisa que podemos perceber é que Deus ele não é acusador. Deus ele não chegou acusando ele não chegou acusando Adão daquilo que ele fez. O papel de acusador é de Satanás, o papel de acusador é do diabo. Falando um pouquinho do diabo, o diabo ele foi um anjo, antes mesmo do homem ser criado, ele já existiu o plano espiritual, Satanás foi um anjo. E a Bíblia vai dizer que ele se rebelou contra Deus, ele tentou tomar o lugar de Deus e por isso ele foi punido e foi lançado sobre a terra. Satanás ele já está condenado, nunca houve perdão para Satanás. Satanás não tem acesso ao perdão de Deus. Ele foi condenado a partir do momento que ele é jogado na terra. Então, qual que é o trabalho dele? O trabalho dele agora é deturpar a criação principal que Deus criou, que foi o ser humano. A diferença principal entre nós e os anjos é que os anjos eles têm um papel muito mais de servir. Mesmo que eles adorem, a adoração é um serviço para eles. Para nós não é assim. Nós temos liberdade para adorar a Deus de diversas formas possíveis. Foi colocado em Deus algo diferente que os anjos eles não têm acesso. Nós podemos buscar a Deus de diversas formas e recebemos liberdade para criar, para fazer algo novo. Coisas que os anjos não recebem. Os anjos eles servem. Eles enviam as mensagens de Deus, eles estão ao trono de Deus adorando, mas nós temos livre acesso, nós podemos falar com Deus, nós buscamos Deus de diversas formas. Nós podemos amar, nós podemos se socializar, são coisas que os anjos não conseguem fazer. E imagina para o diabo vendo que Deus tem depositado algo tão especial no ser humano que ele nunca teve acesso. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta deturpar tudo isso. E ele começa a perseguir o ser humano para que o ser humano peque. E infelizmente o ser humano pecou. Infelizmente o ser humano caiu. Mas o plano de Deus era que o plano de Deus já estava estabelecido. E mesmo com a queda do homem, ele já estava organizando toda a redenção através de Jesus Cristo. Foi através de Jesus que nós fomos perdoados. Quando o homem caiu, Deus já estava providenciando a nossa salvação. E a partir de Jesus Cristo, nós somos amados, somos perdoados e somos livres. Hoje nós temos livre acesso a Deus, hoje nós podemos falar com Deus da forma que nós quisermos, nós podemos falar com o Pai da forma que nós acharmos em qualquer situação. E Ele nos ama, Ele derrama o poder dEle sobre nós, Ele derrama a graça dEle sobre nós. E nessa noite Ele está perguntando, aonde está você? Deus, por mais que nós não podemos vê-lo, Ele ainda caminha entre nós, Ele ainda tenta falar com o homem, Ele quer ser seu amigo, Ele quer estar contigo. E a mesma voz que criou céus, terra, estrelas, é uma voz que está tentando falar contigo nessa noite.
Ele está perguntando: onde está você que me encontrava? Onde está você que servia na minha casa? Onde está você que orava, que jejuava? Deus, Ele está constantemente nos perguntando: aonde está você? E Ele espera que nós respondamos: Deus, estou aqui. Deus, eu preciso de Ti. Deus, obrigado pela sua graça. Deus, obrigado pelo Seu amor. Deus, Ele nos chama pelo nome. Deus, Ele nos conhece. O versículo, no capítulo 139 de Salmos, se os irmãos quiserem abrir rapidinho, é um texto muito bonito sobre a forma como que Deus vê o homem, com a forma que Deus enxerga o ser humano. Então, em Salmo 139, a partir do capítulo 1, ele vai falar, do verso 1, ele vai falar o seguinte: O Senhor, ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando eu viajo, quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes que eu fale, o Senhor sabes o que vou dizer. Mas adiante de mim me segues, pois sobre mim está a sua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e grande demais para o meu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá Ele está. Se desço ao mundo dos mortos, lá Ele está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar em outro lado do oceano, mesmo ali, a mão de Deus me guiará e tua força me sustentará. Entregue a sua vida ao Senhor, ouça a voz do Criador te chamando, abra o seu coração, porque Deus ele não é invasivo, Ele espera que nós busquemos Ele, né? Ele espera que nós abrimos nossos corações para que Ele possa falar, para que Ele possa nos abençoar. Se você tem algo para deixar nas mãos de Deus, se você tem algo que precisa dizer a Deus, não saia daqui sem falar com Ele, não saia daqui sem ouvir a voz dEle. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa pedir para que Deus te proteja durante essa semana, e Ele está atento para ouvir aquilo que Ele tem, aquilo que você tem para falar para Ele. E as promessas de Deus, elas nunca morrem. Gostaria que os irmãos se levantassem nesse momento, que a gente pode estar orando para encerrar. Feche seus olhos, coloque seu coração em Deus, coloque a sua vida em Deus, e que você possa, nesse momento, não ficar calado, que você possa responder ao chamado da voz daquele que trouxe vida a esse universo. Vamos orar? Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, nessa noite, Deus. O Senhor que conhece e sonda o coração de cada um, o Senhor sabe das necessidades que cada um tem, Pai. O Senhor sabe, Deus, se existe mágoa, se existe tristeza, Pai, que o Senhor possa tirar dos corações, Deus, daqueles que estão aflitos. Que o Senhor possa derramar a cura, Pai, sobre aqueles que estão precisando, Deus, de cura. Aqueles que estão precisando de perdão, Pai, que o Seu perdão possa ser derramado aqui. Que a Tua graça, Senhor, a Tua glória possa alcançar, Senhor, a cada coração, Deus. Pai, mesmo sendo pecadores, Deus, o Senhor nos amou, Senhor. O Senhor nos protege, o Senhor nos ama, Deus. Obrigado, Pai, por o Senhor ter sido tão amável com nós, Deus, pelas chances que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela morte, Deus, de Jesus e pelo derramar da vida dele, Senhor, naquela cruz. Pois a partir dali nós temos vida, nós temos livre acesso ao Pai. E que o Espírito Santo possa estar tocando a cada coração, Deus. Obrigado mais uma vez. Nos guie para as nossas casas nessa noite, Deus. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Deus. E que possamos ter as nossas vidas energizadas por Ti, Pai. É isso que eu lhe peço, Deus, e te agradeço. Amém. Obrigado pela atenção de cada um. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Que você possa cantar esse louvor, esse último louvor. Abre sua boca, acredite e confie nas promessas do Senhor, porque elas nunca falham. Deus está sempre contigo, amém? Deus abençoe.